primeiro desafio da saúde no mundo e no Brasil é uma discussão mais ampla. É a gente não discutir a saúde desde a perspectiva da doença e dos tratamentos, mas a gente discute a saúde desde a perspectiva do bem-estar físico, mental e social. E o entendimento de que toda a sociedade, ou todos os ministérios, eles interferem na saúde da pessoa. Depois acho que tem desafios específicos do sistema de saúde, que eu acho que é a transformação digital, por exemplo. Eu acho que ter os dados e ter esses dados conectados é fundamental, é super importante. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e a nossa convidada hoje é Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma Brasil. A Roche é uma empresa farmacêutica com sede na Suíça. Lorice, seja bem-vinda. Olá, Mariana, obrigada. Eu que agradeço o convite. Lorice, conta pra gente um pouco como que é a operação da Roche no Brasil hoje. A Roche é uma farmacêutica que está no Brasil há mais de 90 anos. No ano passado, a gente teve um faturamento de 4,2 bilhões. Investe em pesquisa clínica, então o ano passado a gente investiu no Brasil mais de 500 milhões de reais em pesquisa clínica, trabalhamos com 600 centros, mais de 200 estudos clínicos, e é uma empresa que oferece, que traz para o Brasil produtos de inovação, principalmente nas áreas de oncologia, neurociências, oftalmologia, doenças raras e hematologia. Essa é a Roche, somos mais ou menos 500 colaboradores aqui na Roche, e trabalhamos super próximos do sistema de saúde e dos pacientes e dos profissionais de saúde. E qual que é a importância do Brasil para a Roche, do mercado brasileiro para a empresa? A Roche, eu vou falar de dois aspectos, né? Um dos aspectos é financeiramente. A Roche Brasil, ela é a sexta maior economia para o grupo, tirando os Estados Unidos e o Japão. Então é uma economia forte, uma economia que empurra. E desde o aspecto da pesquisa clínica, a Roche é um país, o Brasil é um país super importante pela diversidade populacional, pela diversidade interracial que a gente tem e também pelas condições socioeconômicas. Então, hoje a Roche Brasil, ela tem uma importância não só econômica, como estratégica para o Grupo Roche. E você falou sobre os investimentos em pesquisa clínica, né, que foram feitos. E para adiante, para onde que vocês estão olhando? Qual que é o foco? Quais tipos de investimentos estão previstos? Então, a gente continua prevendo o crescimento. Eu comentei que o ano passado a gente investiu 540 milhões e foi um crescimento comparado a 2022 de mais ou menos 20%. E a ideia é que a gente continue crescendo nessa proporção, entre 20% e 30%, de investimentos no Brasil em pesquisa clínica. A gente tem como foco trazer outras áreas terapêuticas ou outros estudos dentro das áreas terapêuticas que a gente trabalha, e um dos objetivos fundamentais, um pilar estratégico para a gente é desenvolver centros de pesquisa clínica fora do eixo que a gente fala sudeste, né, que é São Paulo, Sul, Minas Gerais. Então pensar como a gente pode trabalhar e apoiar para desenvolver centros de pesquisas no norte do país, no nordeste do país, onde a gente tem uma população que carece, que necessita e que também a gente encontra super importante essa diversidade que a gente está falando, né? Então esses são os pilares estratégicos ou foco que a gente tem para o crescimento do próximo ano, agora 2024, 2025, 2026. E o olhar para esses centros de pesquisa clínica são centros da própria Roche? Como que é essa dinâmica? Não, os centros de pesquisa, eles são das instituições. O que a Roche faz, ela trabalha com essas instituições, ela trabalha com esses cientistas, com esse grupo de profissionais dentro dos próprios centros. O centro, às vezes, ele está dentro de um hospital, ele está dentro de uma clínica, e ele está sempre amparado, apoiado por um grupo de cientistas brasileiros. Então, esses centros de pesquisa é sempre uma parceria entre a Roche e instituições locais. E aí as pesquisas clínicas são feitas para o desenvolvimento de medicamentos da própria Roche? Sim.
A Roche, dentro do processo de desenvolvimento de terapias, dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento, uma parte desse processo, ela passa pelo estudo clínico, o estudo clínico nos pacientes. Então, os estudos clínicos, eles podem ser de fase 1, fase 2, fase 3, depende da maturidade daquela molécula, daquele produto. Então, a gente faz essas parcerias com centros de pesquisas. Esses centros de pesquisas, eles encontram esses pacientes que necessitam, porque é um tratamento que ainda não está disponível. Então, são pacientes bastante específicos e também pacientes sem nenhuma outra alternativa naquele momento. Então, eles são convidados a esses estudos e esses cientistas fazem parte dessa equipe global da Roche que faz esses estudos. E o que precisaria acontecer? O que você enxerga como possibilidade de mudança para esse campo da pesquisa clínica avançar mais no Brasil? Olha, eu vou dizer que eu estou bastante positiva. Acho que a gente está num momento muito interessante. Tem um projeto de lei sendo discutido, já aprovado no Senado, esperando só o aval do presidente, que simplifica muito os processos e que coloca como normas e guardrails bastante estabelecidos para que a gente possa ter uma pesquisa clínica de qualidade no Brasil, bastante amparada, numa regulação também mais moderna, menos lenta, digamos. Então, a gente está num momento muito, muito oportuno. Eu acho que tem dois aspectos interessantes, que não é só para a Roche, é de um modo geral. O Brasil, neste momento, ele é muito atraente para a pesquisa clínica, justamente pelos fatores que eu te comentei antes, pela diversidade populacional que a gente tem, pela diversidade social. O Brasil é um continente, né? Tem um monte de gente aqui e pessoas com diferentes etnias, então isso é super interessante. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem essa possibilidade ou esse interesse do nosso governo de apoiar, de possibilitar. Então, acho que a gente está num momento muito, muito interessante. E parece um campo promissor, né, pelo que você está me falando. Ao mesmo tempo, acho que é importante a gente entender, assim, se existem, quais são os riscos de uma participação em uma pesquisa clínica, né? Porque estamos falando de um medicamento que ainda não está no mercado, e pensando nessa perspectiva de um mercado disso ser ampliado no país, como que é essa relação? Eu vou te trazer primeiro alguns aspectos que eu acho que são muito positivos, que é importante. Primeiro cada estudo clínico, ele tem um investimento no centro em que ele acontece. Então, esses centros, eles são sempre padronizados nos melhores estándares comparado a qualquer outro país do mundo. Então, você melhora desde infraestrutura, capacitação de profissionais, o treinamento dos médicos, de toda a equipe que vai trabalhar com esses pacientes. Primeiro ponto. Segundo ponto é um acesso gratuito ao tratamento para o paciente. Então, o paciente ele tem todo o respaldo que ele necessita para ir ao centro, para receber o tratamento, para ser cuidado dentro daquele estudo. E fora isso, os nossos profissionais, os cientistas, eles estão na mesma mesa de discussão, discutindo essas inovações com outros cientistas do mundo. Então, por esses três aspectos, eleva muito o nível científico, dá uma assistência gratuita para o paciente e uma assistência de qualidade e melhora a condição dos centros. E para o paciente, ele tem a possibilidade de entrar ou não entrar num estudo. Então, ele é completamente voluntário. E durante o estudo, dependendo da molécula, dependendo do caso, toda a orientação de quais podem ser efeitos adversos, que como qualquer outra droga isso pode acontecer, a possibilidade disso ter o resultado esperado ou não, porque é uma droga em estudo, não é uma droga que já está garantido que a gente vai ter o efeito, mas tudo isso é explicado para o paciente. Então, o paciente ele tem o livre-arbítrio de decidir participar ou não. O que eu de verdade acho é que é sempre uma possibilidade, ou mais uma possibilidade. E o paciente tem o direito de aceitar ou não, né? Mas abrir possibilidades eu sempre vejo com bons olhos. E a Roche, ela tem se voltado cada vez mais para medicamentos de alta complexidade, né? Para doenças raras, se não me engano. Sim, uma das linhas de tratamento da Roche são as doenças raras. E a gente tem buscado algumas doenças específicas que a gente observa que elas são órfãs, ou que a gente não tem
tratamentos disponíveis e tem desenvolvido pesquisa e desenvolvimento, sim, nessa área. Queria entender um pouco mais sobre essa opção estratégica, né, de olhar para esse lado, né, e como que isso está sendo desenvolvido dentro da empresa. Sim. A Roche, ela tem, por muito tempo, ela teve um investimento muito forte, muito do seu portfólio ancorado na oncologia. E continua sendo um pilar estratégico para a Roche. A gente fala que na pesquisa de oncologia a gente continua perseguindo a cura para o câncer. Mas além desta área, existem outras áreas que a gente entende que existe uma necessidade. A gente fala muito que o nosso desenvolvimento em pesquisa clínica, o nosso desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento busca encontrar soluções para problemas que são burdens sociais, que são de verdade questões sociais complexas e de doenças complexas e que não necessariamente a gente tem alternativas. Então, as doenças raras, ela entra nesse... Eu vou te dar alguns exemplos. O ano passado, entre o ano passado e esse ano, a gente está lançando uma medicação para uma doença que chama neuromielite óptica. A neuromielite óptica é uma doença neurodegenerativa que acontece por surtos. O que significa isso? Você tem um surto e você perde a visão. E aí acabou. Você vai para casa, você não tem mais nada. De repente você tem outro surto e você deixa de andar. Só que cada uma desses surtos, ele vai gerando em você uma discapacidade. Não tem retorno. É uma doença órfã. Ela acomete normalmente mulheres em idade produtiva, a gente vai falar aí dos 18, 19 até os 35, 40 anos, e majoritariamente não caucasianas, ou seja, mulheres afrodescendentes ou de outras etnias que não mulheres brancas. Então, é uma doença completamente órfã, discapacitante total, e uma área que a Roche encontrou uma molécula, encontrou uma medicação que ela, quando do primeiro surto, com um tratamento adequado, associado a outro tratamento, você pode reverter aquela discapacidade e a partir daquele momento, a administração da medicação evita que você tenha outros surtos. Então, esse é um dos exemplos das doenças raras em que a Roche está investindo, mas também tem a distrofia muscular de Duchenne, tem outras enfermidades que são bastante específicas e muito impactantes em termos sociais, mas não tão divulgadas porque não são massivas, entendeu? E na sua visão, esse olhar para essas doenças é um pouco... É para onde a saúde está se voltando agora? Eu queria entender um pouco como que isso se conecta com um olhar um pouco mais amplo para a saúde, assim, o que a gente deve esperar, como que vai ser a nossa relação com a saúde daqui a algum tempo? Eu acho que tem algumas questões, e eu gosto muito que você traz o termo da saúde, porque eu acho que como indústria de saúde ou como sociedade que pensa a saúde, o que a gente acredita é que tudo que a gente puder fazer para manter a sociedade saudável, as pessoas saudáveis, isso é saúde. Então, alimentação correta, toda a parte de atenção primária, de prevenção, de acompanhamento. Mas existem aquelas situações em que não existe prevenção, que não existe antecipação, que são essas doenças raras. Então, o que a Roche entende? A Roche entende que a gente participa de um movimento onde a gente imagina uma sociedade saudável e que a gente tenha soluções para aquelas situações ou para aquelas doenças em que você não tem como evitar. Por exemplo, para dar um outro exemplo, a hemofilia, ela é uma questão genética do cromossomo X do filho homem. É uma mutação genética, eu não tenho como evitar, eu não tenho como intervir, eu tenho como tratar. A neuromielite óptica é a mesma coisa. Então, se você pergunta, é uma tendência? Sim, o que a Roche acredita é que a gente tem que estar onde as doenças elas não são preveníveis, onde a gente tem situações em que a gente tem que absolutamente intervir. Então, essa é a linha que a gente segue dentro do portfólio de desenvolvimento. E aí entra
tanto a oncologia, quanto as doenças neurodegenerativas, quanto as doenças raras. E vocês também têm, a Roche comprou recentemente, aqui já não falando só de Brasil, né, mas comprou recentemente uma empresa que tem desenvolvimentos, ainda não no mercado, mas medicamentos para diabetes, para combate à obesidade. Essa também é uma frente importante para vocês? São as áreas que a gente chama de cardiometabólicas, sim, que é a hipertensão, que é um problema mundial. Então, a obesidade, a hipertensão, as doenças cardiometabólicas, elas são absolutamente uma questão social, porque a incidência é enorme e o impacto dentro do orçamento da saúde ou dentro dos sistemas de saúde, ele é gigantesco. Então, a ideia da Roche é contribuir desde esse lugar, oferecendo ou proporcionando soluções ou moléculas que venham ajudar os sistemas a enfrentarem esses desafios. E a gente, nesse tema da obesidade e da diabetes, a gente vê aí a febre do Ozempic atualmente, né? E eu queria entender, não é um medicamento da Roche, mas eu queria entender como que você vê, como que você vê a melhor forma de lidar com uma situação em que, por exemplo, hoje a gente está vendo pessoas usando esse medicamento de forma off-label, né? Então, sem ser para indicação da bula, né? E os médicos dizendo que isso pode trazer riscos, né? Como lidar com essa situação, assim, considerando que vocês também têm um olhar para esse mesmo campo, né? Sim. Eu volto no que eu coloquei antes. Acho que a gente tem que pensar uma sociedade saudável. E acho que a gente começa a pensar na saúde em outros aspectos da saúde, né? Primeiro, eu gosto muito da definição da OMS, que a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, acho que a gente tem questões muito importantes, como a diabetes, como a obesidade, e talvez o convite que eu faço à reflexão é como a gente trata esses temas desde a causa raiz, né? Então, para nenhuma indicação, uma medicação off-label ela deveria ser usada. Ou para nenhuma situação a gente deveria se automedicar. E para nenhuma situação a medicação é a primeira alternativa. Então, se você tem alternativas como reeducação alimentar, suporte psicológico, se você tem outras alternativas, essas alternativas deveriam ser as primeiras a serem pensadas. Mas eu acho que hoje a gente tem talvez um desvio de foco e de tema. Eu costumo dizer que a saúde está no centro, pagando a conta de todas as outras ineficiências. Então, por exemplo, quando você não tem educação, você gera um doente. Quando você não tem saneamento básico, você gera uma pessoa doente. Quando você não tem infraestrutura, você tem uma pessoa doente. Quando você não tem transporte de qualidade, você gera uma pessoa doente. Então, assim, o estresse, vamos imaginar, saindo do nosso lugar, imaginar uma mulher que trabalha de empregada todo dia, que tem que sair da casa dela às 4 da manhã, tomar 2, 3 ônibus. Então, é uma questão de estresse, de cansaço, de exaustão física. E a possibilidade dessa mulher ter uma disfunção, seja ela endocrinológica, seja ela de alimentação, seja ela de uma doença como uma diabetes, uma hipertensão, é altíssimo. Onde está a solução? A solução é na hipermedicação dessa mulher? Ou talvez a solução seja em outros aspectos da sociedade que a gente às vezes não olha? Então, respondendo a sua pergunta, de nenhuma forma os usos off-label de nenhuma droga seria a melhor alternativa. E, além disso, tanto a obesidade, quanto a diabetes, quanto qualquer enfermidade, a gente precisa buscar a causa raiz, né? Onde a gente trataria isso? Onde está o fio desse problema? Um problema tanto mais complexo, né? Tanto mais complexo, né? É que eu costumo dizer que quando a gente fala de saúde, a gente fala de doença e de tratamento. Mas, na verdade, a discussão da saúde, ela começa antes, ela começa nisso, né? Como eu vivo bem, como eu tenho direito à educação, à cultura, à arte, ao descanso, né? Para poder estar bem. E aí, quando eu ficar doente, eu tenho um tratamento. Mas eu vivo bem, porque eu tenho um contexto que me permite isso. E, na sua visão, qual que é o principal desafio da saúde no Brasil hoje? Acho que o primeiro desafio da saúde no mundo e no Brasil é uma discussão mais ampla. É a gente não discutir a saúde desde a perspectiva da doença e dos tratamentos, mas a gente discute a saúde desde a perspectiva do bem-estar
físico, mental e social. E o entendimento de que toda a sociedade, ou todos os ministérios, eles interferem na saúde da pessoa. Esse é o primeiro ponto. Depois acho que tem desafios específicos do sistema de saúde, que eu acho que é a transformação digital, por exemplo. Eu acho que ter os dados e ter esses dados conectados é fundamental, é super importante. Porque o fato da gente ainda não estar neste lugar, ou a gente ainda não ter conseguido evoluir nesse sentido, faz com que a gente tenha inúmeras ineficiências. Eu te dou um exemplo. Se você for no médico hoje, ele te pede um hemograma, você vai e faz um hemograma. Você vai daqui uma semana e o médico pede um outro hemograma. Você vai e pode fazer outro hemograma. Assim, qual é o valor diagnóstico de 2 hemogramas nesse período de tempo? Nenhum. Se você tivesse os dados conectados e o seu laboratório, quando você chega lá com o segundo pedido, ele já te dá o resultado do que você fez uma semana atrás, sem ter que repetir, ele é uma redução de custo para o sistema de saúde. Ele tem um impacto no meio ambiente, porque eu uso menos tubo, plástico, resíduo líquido, tudo. Então, eu acho que tem uma questão da transformação digital e da inclusão de novas tecnologias no sistema de saúde, o uso dos dados como um mecanismo de informação e de eficiência, que eu acho que é um desafio grande que a gente está atravessando. Como que é o contato de vocês com a saúde pública hoje? Vocês têm atuação relacionada a políticas públicas? Vocês têm conversas com o Ministério da Saúde? Como que é esse ponto de contato? Sim, a gente busca todos esses canais de diálogo. O sistema de saúde do Brasil é um sistema complexo até certo ponto, mas a gente está inserido dentro desse sistema. Em que sentido? O SUS é para todo mundo e o sistema privado, a ANS, ela regula as operadoras privadas. Então a gente tem diálogo em todos os níveis, com todos os agentes, e trabalhamos nas agendas propositivas do governo. Então, por exemplo, toda a parte de saúde digital, com a Secretaria Aníssia Haddad, a gente trabalha, a gente tem parcerias, a gente tem diálogos, a gente está bastante envolvido com toda essa questão de investimentos no Brasil e com o que eu te contei antes da pesquisa clínica, que também é uma forma de desenvolvimento do país, investimento no país. Então, a gente tem diálogos bastante promissores nesse sentido, de encontrando convergências. Te dou um outro exemplo, a gente tem o programa de prevenção e controle do câncer, que a ministra Anísia divulgou outro dia, a gente também tem parceria nesse sentido. Então, assim, o que a gente acredita? Que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando esse diálogo e numa agenda propositiva com o governo, porque na verdade a sociedade é o governo, o público, o privado e o indivíduo. Então, se a gente somar esforços, é a única forma que a gente vai conseguir empurrar e mover no sentido de evoluir de alguma forma, né, o sistema. É interessante porque nas empresas de saúde, a saúde ela tem um peso assim, né, de que não é uma empresa que está fazendo algo assim, entre muitas aspas, supérfluo, né? É algo ali essencial, né? Então, assim, na sua visão, é importante que empresas desse setor estejam olhando para essa questão um pouco mais macro da gestão da saúde pública mesmo? Sim, primeiro é super forte para a gente que trabalha nessa área o propósito, né? Eu falo que não dá para trabalhar na Roche ou não dá para trabalhar numa empresa de saúde se você não se conecta fortemente com esse propósito. A gente costuma dizer na Roche que o paciente que está esperando o tratamento, ele não tem até amanhã. Porque para muita gente, as janelas de oportunidade de tratamento, de cura, são muito pequenas. Então a gente trabalha todo o tempo, eu falo contra-relógio, com um propósito muito forte, porque a gente entende, sabe e acredita que na ponta tem um paciente que precisa da nossa intervenção. E absolutamente coincido com o que você trouxe, que a indústria da saúde, todos os agentes da saúde têm a obrigação de buscar o diálogo e trabalhar de forma propositiva. Porque independente dos interesses individuais de cada empresa, a gente move uma sociedade até um lugar de mais ou menos equidade em saúde. Então, sim, absolutamente esse diálogo tem que existir. Essa indústria, essas empresas têm e necessitam buscar esses espaços de diálogo para absolutamente conseguir ser responsáveis com o seu propósito, que é levar acesso à saúde às pessoas que necessitam.
E como que você vê essa questão, assim, estamos falando, vocês estão olhando principalmente para doenças raras, né? E a gente sabe que tem muitos medicamentos nesse campo que tem um valor alto, né? São caros, né? Assim, e isso é um desafio muitas vezes para a gestão de saúde pública, né? E gera debates na sociedade, vai investir não sei quantos milhões num medicamento para uma pessoa, sendo que existe todo um cobertor curto, né? Para outras necessidades. Como que você vê isso? Eu vou te dar duas perspectivas diferentes. A primeira é, eu acredito pessoalmente e profundamente que qualquer pessoa tendo a necessidade de um tratamento, existindo um tratamento disponível, ela tem o direito de ter essa possibilidade. Primeiro ponto. Pela Constituição, todo mundo tem direito à saúde e à vida. O que acontece quando a gente pensa em custo, né? O que seria o custo disso? Quando você pensa numa doença massiva, a gente falou antes da hipertensão, a gente falou da obesidade, a gente falou das doenças cardiometabólicas. Então, assim, é um burden social, porque existe muita gente. Então, o investimento nessas doenças, ele é altíssimo, mas ele se justifica pelo número. E a outra pessoa, talvez o investimento seja, não são tantas pessoas, que bom que não são tantas pessoas, mas aquela pessoa que necessita, ela precisa daquela medicação. Agora, tem um outro lado dessa perspectiva, que é o que eu comentei antes, né? Quais são todos os custos que hoje estão sobrecarregando o orçamento da saúde e que não deveriam estar aí? Ou que estão consumindo talvez um orçamento que poderia beneficiar uma pessoa de uma doença rara, mas que estão sendo usados por quê? Porque eu não faço investimento, ou eu não tenho investimento adequado em infraestrutura, eu não tenho água potável e eu gero uma pessoa com uma doença que ela tem que ser tratada também. Ah, mas ela custa barato, mas são muitas pessoas. E esse é um dinheiro que a gente não precisaria estar investindo aí se eu tivesse investido em infraestrutura básica. Se eu tivesse uma população educada, que se alimentasse bem, eu tiro uma sobrecarga do orçamento do sistema de saúde, várias questões como diabetes, como obesidade ou como hipertensão. Então, quando a gente coloca esse juízo de valor sobre o custo, eu de novo convido a uma discussão mais profunda. Porque, claro, o cobertor é curto, quando as ações não são na causa raiz. Então, o cobertor vai ficar cada vez mais curto. Cada vez mais curto. Por quê? Porque eu estou gerando o tempo inteiro mais e mais doentes. Se eu não cuidar da educação, se eu não cuidar da infraestrutura, se eu não cuidar de transporte, se as pessoas não têm descanso, o número de pessoas doentes que vão aparecer dentro do sistema, ele é enorme. E o orçamento da saúde nunca vai ser suficiente. E a gente não pode pensar que é um paciente de doença rara com um tratamento. Sim, se você pensar no custo individual do tratamento, ele é caro. Mas se você pensar que esse paciente ele toma uma dose desse medicamento, enquanto que um outro paciente ele toma a vida inteira muitas doses de outros medicamentos, qual seria a comparação adequada disso? Você mesma falou sobre essas mudanças, né, nas necessidades da saúde. Na sua visão, como que o sistema de saúde, o que precisa ser atualizado no sistema de saúde e mudar no sistema de saúde, aí falando já num conjunto de público-privado, para atender às demandas que virão, né? Porque a gente vê, por exemplo, os planos de saúde muitas vezes passando por problemas financeiros, sim, porque justamente porque o cobertor é curto, né? A gente fala bastante sobre as necessidades do sistema público de saúde. O que precisa mudar para esse sistema integrado conseguir atender às demandas que virão daqui 5, 10 anos? Acho que, num primeiro momento, eu acredito profundamente na questão dos dados, e se a gente tivesse uma interoperabilidade de dados, se a gente tivesse a informação de todas as pessoas de uma forma que a gente pudesse entender essa dinâmica dessa população, entender esses dados, a gente ganharia muitíssima eficiência no sistema. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque você vai hoje, por exemplo, num sistema público, você faz todos os seus exames. Se amanhã você entrar em outro sistema, não necessariamente você vai ter esses dados conectados. Então, você volta a fazer tudo outra vez. Então, primeira coisa para mim, a gente tem que passar essa onda.
ou remover a barreira e conseguir fazer uma transformação digital profunda e importante para que a gente tenha os dados disponíveis, para que a gente entenda o sistema e que a gente possa ganhar eficiência. Esse é o primeiro ponto. O outro, eu acredito profundamente no diálogo entre todos os atores do sistema de saúde. Não existe mais espaço para cada um defender o seu quintal. Nem a indústria, nem o sistema privado, nem o sistema público, nem as operadoras. É um momento de que todo mundo tem que sentar e dialogar em prol de encontrar uma solução que o sistema seja sustentável no médio e longo prazo e que continue servindo ao seu propósito, que é atender os pacientes. Porque o que começa a acontecer é, a gente vai perdendo o propósito de atender aos pacientes e vai pensando quem vai ficar de fora. Então não, esse não é a intenção. A intenção é como a gente vai dar acesso e como a gente vai incluir todos os pacientes que necessitam e como nós, atores desse sistema, somos capazes de dialogar e encontrar uma solução para isso. E por último, o que eu reforço outra vez, a gente não vai conseguir solucionar o problema ou discutir as questões da saúde se a gente não fizer uma abordagem mais ampla, se a gente não entender que a saúde passa pelo bem-estar físico, mental e social e que todos os aspectos da sociedade interferem naquela pessoa e na saúde dela, olhada desde esse aspecto. E a gente teve, enfim, vivemos aí um tempo atrás a pandemia da Covid-19, né? E agora, mais recentemente, estamos vivendo aí no Brasil, agora, de forma mais localizada, a questão da dengue. Eu queria entender como que você vê, e a gente às vezes vê, assim, alguns especialistas falando sobre como que é possível que pandemias sejam mais comuns no futuro. Queria entender como que você vê essa questão das doenças infecciosas. Vamos conviver mais com elas, assim, com surtos um pouco mais amplos delas, digamos assim, né? E como que você, que está dentro desse setor, olha para isso? Acho que tem várias áreas que podem surgir mais, né? O Covid foi um exemplo e principalmente por isso, nós estamos como seres humanos muito mais conectados, mas ao mesmo tempo mais fragilizados, né? Eu acho que tem uma ameaça iminente que é a questão da resistência bacteriana. Que a gente já fala disso, né? Que vai chegar um momento em que a gente vai ter uma infecção por uma bactéria e não vai ter um antibiótico para isso, porque o uso indiscriminado de antibióticos faz com que você comece a ter uma seleção natural de bactérias mais resistentes. Então, por isso eu digo que é uma questão mais profunda. Quando a gente fala da dengue, a gente pode falar do tratamento da dengue, tudo, mas onde começa a criação do mosquito? Na falta de infraestrutura básica, na água parada, na falta de saneamento básico, na falta de educação. Se as pessoas fossem educadas e elas entendessem e a gente pudesse ter uma sociedade mais responsável, outra vez, a saúde ela é formada pelo sistema público, privado e pelo indivíduo. Eu acho que o Covid-19 ele trouxe também para a gente essa questão e foi muito específico durante 2020 e 2021, a gente viu muito mais as pessoas preocupadas, elas mesmas, e tomando as rédeas de usar a máscara, de não estar em algum lugar, de fazer o teste. Eu acho que teve um momento de lucidez, de responsabilidade. Eu acho que é isso que a gente vai estar preparado. Estaríamos preparados para qualquer ameaça futura se existir esse diálogo e esse entendimento, que é responsabilidade do Estado, responsabilidade do privado e responsabilidade do indivíduo. E falando um pouco mais de responsabilidade do Estado, qual que é a sua avaliação da atuação do Ministério da Saúde nos últimos meses? Tem alguns aspectos que eu acho que são bastante positivos. Se a gente olhar os números, a gente vê que tem aumentado o investimento em saúde. Acho que tem um foco muito interessante, importante de consolidação de produção nacional. Acho que tem o seu espaço e isso tem um olhar de autonomia para o país, para todas aquelas áreas e medicamentos que fazem sentido ser produzidos aqui. Tem esse olhar sobre a pesquisa clínica também. Tem foco, por exemplo, no programa de prevenção e controle do câncer. Hoje em dia já existem cânceres, que, por exemplo, câncer de colo de útero, ele é 100% prevenível. Então, assim, por que a gente trata ainda uma mulher com câncer de colo de útero? Por que uma mulher tem câncer de colo de útero se ela pode ser vacinada e não ficar nem doente?
eu tiro um custo do sistema, mas muito além disso, eu trago um benefício para essa mulher. Então, eu vejo políticas que elas são positivas nesse sentido. Em todos os cortes de orçamento no final do ano passado, a saúde foi resguardada, preservada de alguma forma. Então, acho que existe uma sinalização positiva. Acho que existe uma intenção, existe um esforço nesse sentido. Mas aí, outra vez, eu reforço. Eu não entendo a sociedade, como eu pessoalmente, como uma responsabilidade única e exclusiva do governo. Eu acho que ele é um esforço coletivo e propositivo, todo mundo para o mesmo lugar. E você é a primeira mulher a chefiar a Roche no Brasil, né? O que isso representa para você? Como que é estar nesse lugar? Sim. Primeiro, eu fico muito feliz, assim, honrada com a posição. Acho que tem um dado interessante, que eu não sou só a primeira mulher, eu sou a primeira pessoa latino-americana. A gente sempre teve alguém de fora, europeus, na liderança da Roche, uma empresa que tem mais de 90 anos no Brasil. Então, acho que o fato de estar nessa posição, para mim, primeiro me traz orgulho. Acho que é uma oportunidade para o Brasil, acho que é uma oportunidade de ter alguém. Eu não aprendi o sistema de saúde do Brasil. Eu vivo o sistema de saúde do Brasil. Eu nasci no interior de São Paulo, eu nasci numa Santa Casa, eu a vida inteira fui atendida no SUS, eu fui ter o meu primeiro plano de saúde quando eu arrumei um emprego, então eu estudei numa universidade pública, então acho que eu tenho uma bagagem e um conhecimento que me ajuda talvez a pensar de outra forma. Acho que é uma oportunidade para a Roche, mas é uma oportunidade também para a indústria, para o Brasil, o fato de ter uma mulher brasileira à frente de uma das maiores farmacêuticas aqui do Brasil. Então, faço isso com muita responsabilidade. E, por outro lado, sou feminista e acho que o fato de ocupar este lugar, que para mim, inicialmente, é uma honra, um prazer, mas também um peso, porque imagina uma cadeira que por mais de 90 anos sentou um homem. Então, quando você chega aí, você tem todo um arquétipo. Eu falo que no primeiro dia todo mundo celebra, te aplaude, fica feliz por você, e no dia seguinte existe um inconsciente coletivo esperando que eu seja um homem, ou que eu tenha a mesma atitude que teria um colega do sexo masculino. Eu sou eu, e faço questão de ser mulher na posição de liderar da minha forma. Então acho que tem arquétipos que a gente está desconstruindo com a minha presença e com a presença de outras colegas nessa posição. E por último, eu falo que tenho uma responsabilidade de ser modelo. Eu sempre falo que eu sou muito agradecida a Marta, a jogadora de futebol, porque por muito tempo os meninos podiam sonhar em ser o Pelé, mas as meninas não tinham um lugar no futebol. E hoje as meninas podem sonhar em ser a Marta, podem sonhar em ter um lugar no futebol feminino. E acho que é a mesma situação, acho que cada mulher que alcança um lugar de liderança, ela traz consigo mesma essa responsabilidade de ser um modelo, de ser um exemplo de que, sim, qualquer pessoa, qualquer menina pode desejar estar aí. A sua forma, do seu modo, sem ter que se travestir de nada que não é ela mesma. Quando você fala que às vezes as pessoas esperam uma atitude de um homem, né? Como que fiquei pensando, como que você vê o jeito de liderar feminino? Eu acho que tem uma questão que ela tem todo um arquétipo desde a casa, desde a família, de tudo, né? Então, assim, acho que tem essa questão mais da força, talvez, ou da presença. Então, talvez é esperado ou é fisicamente visto a força num homem e não necessariamente ela é conectada a uma mulher. Não que eu não tenha a força que eu preciso ter para fazer a liderança, mas ela pode ser de outra forma, ou ela é a minha força. Então, eu acho que tem uma questão que ela tem esses resgates de modelos ultrapassados. Então, desde a postura, do tom de voz, uma projeção da família, né, nuclear, do avô, do pai, tudo projetado ali naquela figura. E de repente vem uma mulher. Será que eu confio nessa mulher? Que eu vou te dar um exemplo por muito tempo, numa família, com o pai e a mãe, quem dirigia o carro? 90% dos casos, o homem. Né? Então, assim, eu acho que tem esse inconsciente
ainda coletivo. Então, acho que o que se espera quando você chega... A primeira coisa que eu acho que gera dúvida é, será que ela sabe para onde ela está indo? Ou será que ela tem a força suficiente? E aí você percebe no dia a dia desafios ou questões que são colocadas, até inconscientemente testando a sua força, a sua capacidade. Mas acho que isso vai ficando cada vez menos. E como que é a questão da diversidade é trabalhada dentro da Roche? Eu sou apaixonada, assim, até te agradeço a pergunta. Na Roche a gente tem um esforço enorme sobre a diversidade, equidade e inclusão. A gente acredita profundamente que isso enriquece o ambiente, as discussões, amplia. Nós temos 6 grupos de diversidade, eles estão todos dentro de uma governança, então eles estão todos alinhados à nossa estratégia. Então nós temos um grupo de mulheres ou de gênero, né? A gente tem um grupo de homens, porque a reposição da mulher no lugar de trabalho, ela também requer repensar quais são os espaços que os homens também podem ocupar e quais são outros diálogos que eles podem ter. Então a gente tem o grupo das mulheres, tem dos homens, a gente tem um grupo de LGBTQIA+, que é super importante a inserção no mercado e a atenção à saúde dessa população, uma população que é bastante ainda marginalizada. Quando você imagina que uma mulher trans, ela tem uma expectativa de vida de 35 anos, alguma coisa está bem errada. A gente precisa ter espaço e atenção nisso. E um espaço inclusivo, primeiro no trabalho, que o primeiro lugar de dignidade para essas pessoas é o espaço do trabalho. Depois a gente tem uma equipe de PCDs, que também aí é um espaço interessantíssimo de dar para essas pessoas a possibilidade, a dignidade da produção, da autonomia e de tudo. A gente tem um grupo de afrodescendentes e a gente tem um grupo das gerações. Como a gente convive com todas as diferenças e todas as gerações. O que é para uma pessoa acima dos 60 anos se aposentar no Brasil? Por que uma pessoa não se aposenta no Brasil? E essa discussão é uma discussão bastante profunda que a gente está tendo nesse momento. Primeiro porque os tempos são diferentes. A pessoa se sente produtiva, ela tem energia, ela quer estar e ela pode estar por muito mais tempo. Então, assim, desconstruir esse arquétipo de que a pessoa com 60 anos, com 55 anos, ela já está velha. Acabou, ela não tem nada mais que produzir. Tem um monte de coisa que essa pessoa ainda pode contribuir. Como ela convive com outras gerações também, o que ela traz, o que ela aporta. E além disso, uma problemática muito importante que é, você trabalhou a sua vida inteira e você tem um plano de saúde. No dia que você se aposentar, não só você sai da sua produção e do mercado de trabalho, mas quando você mais precisar do sistema de saúde, você vai ter que ir para a fila do SUS, que não necessariamente todos estão preparados ou em condições de te acolher. Então, quais são essas questões, quais são esses medos, quais são essas frentes que a gente pode discutir dentro dessa frente de diversidade? Então, a Roche leva muito a sério todos esses aspectos e a gente tem trabalhos bem profundos em cada uma dessas 6 áreas. E tem meta, assim, para mulheres na liderança ou de ter pessoas negras dentro da empresa? Sim, a gente tem metas afirmativas, a gente acredita nisso, a gente acredita que a gente precisa das mulheres para que as decisões também possam ser diferentes, a gente acredita que a gente precisa dessa diversidade interracial, porque eu não sei, eu posso representar uma mulher, mas eu não posso representar uma mulher negra, porque eu não sei qual é o sentimento dela quando ela entra num atendimento médico, por exemplo. Então, as nossas pacientes, as pacientes que eu represento, elas não são só mulheres brancas, 50 anos. Então, eu preciso dessa diversidade também para atender os pacientes que eu sirvo. Então, a gente tem metas, assim, metas afirmativas, a gente tem metas estratégicas. Eu falo que uma das metas mais importantes para a gente, em termos de atendimento de mulheres negras, é ser capaz de oferecer os mesmos tratamentos da Roche que a gente oferece no sistema privado, no SUS, que é onde 90% da população assistida são mulheres negras. E você, antes de assumir, né, essa posição, você também atuou pela Roche na Argentina, se não me engano, né? E na Suíça, é isso? Na Suíça. Eu trabalho na Roche faz 24 anos, trabalhei 14 anos aqui no Brasil, aí me mudei para a Suíça, fiquei 3 anos na Global, e em 2017 eu mudei para a Argentina, que foi um prazer para mim, assim,
descobri que, apesar de sermos todos latino-americanos, temos as nossas diferenças. Na Argentina eu trabalhei 6 anos e voltei para o Brasil agora faz 1 ano. E dessas experiências internacionais que você teve, o que te chama a atenção, falando de saúde, né? De coisas que você viu lá e que você enxerga que são, que podem ser inspirações para nós aqui, ou não, coisas que temos aqui e que eventualmente você não encontrou lá? É interessante você me fazer essa pergunta porque vou te dar um exemplo da Suíça, por exemplo, que é um país primeiro mundo, super desenvolvido, com um sistema de saúde muito estruturado. Então, na Suíça, cada pessoa você tem que ter obrigatoriamente um médico de família. E você não vai procurar nenhum especialista sem que o seu médico de família te encaminhe. Você não vai fazer nenhum exame no laboratório sem que o seu médico de família entenda que você precisa daquele exame. Então, isso é uma forma de você ter um sistema de saúde extremamente eficiente, mas que ele não existe para te agradar, ele existe para te servir. Eu falo que aqui no Brasil a gente está acostumado, você vai em qualquer médico, você vai no ginecologista, você vai no endocrinologista, você marca o médico que você quiser, você pede os exames que você quiser e você faz indiscriminadamente. Então eu acho que esse é um exemplo que eu acho que existem como alternativas ou existem modelos que a gente podia se beneficiar de ter a curiosidade de entender. Acho que a proposta do SUS é uma proposta nesse sentido. É uma atenção descentralizada com o médico de família, com as UBSs, para depois encaminhar para um centro especializado. Então, acho que ele tem como premissa um modelo interessante. Claro que a gente tem que evoluir para ganhar maturidade, eficiência, mas isso me chamou muito a atenção. Eu estava acostumada com o sistema de saúde do Brasil, e aí você chega lá, por exemplo, você vai para um hospital na Suíça, não é um quarto sozinho, com sala de estar, nada, é um quarto compartilhado com alguém, porque você está lá só para recuperar a sua saúde, não é um hotel. Então, acho que existem algumas diferenças que elas são estruturais, mas elas são muito importantes. Porque depois a gente não tem a discussão se uma pessoa com uma doença rara, ela tem o direito de ser tratada ou não. E isso era a saúde pública? Sim, é a saúde. Para todo mundo lá é igual. Bom, a pessoa que trabalha na minha casa, para qualquer pessoa é a mesma saúde. Você tem uma contribuição sua, o Estado tem uma contribuição e todo mundo é atendido da mesma forma. E você não pode morar na Suíça sem ter um médico onde você está registrada. Que ele é o responsável da sua saúde. Interessante, né? Tá certo, Larissa. Acho que eram essas as perguntas que eu tinha para fazer. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu digo que é sempre super importante ter esses espaços onde a gente pode dar voz a diferentes perspectivas, a diferentes ideias. Então eu agradeço a sua atenção, agradeço o convite, agradeço o espaço também. Muito obrigada. Uau!